por que Lúcifer foi esse cara que se levantou contra Deus e não foi um outro? Porque ele era o mais poderoso? Por que tinha no coração dele alguma coisa que gerou isso? Foi o fato justamente quando ele, o maior... Bem-vindo ao canal baseado em fatos históricos. Agora, claro, a tradução, ao traduzir a palavra de Ezequiel capítulo 28 e de Isaías 14, alguns, Jerônimo, por exemplo, ele, quando vai traduzir na Vulgata, ele coloca Luciferus, ou Lucifer, né? Porque esse ser angelical, ele era cheio da luz, ele era o reflexo da glória de Deus. Não era a luz verdadeira é o Cristo, mas ele era o reflexo da glória de Deus, do próprio Cristo. Então, ele como o primeiro entre os anjos, ele então vai liderar uma grande batalha, e aí depois a gente pode falar sobre essa batalha quando a gente for falar dos demônios, essa batalha intelectual. Nós temos essa ideia de guerra mesmo, mano a mano, mas os anjos, os seres espirituais não possuem matéria como nós. Então como que foi essa guerra? Essa guerra foi na vontade, ela foi no intelecto, foi no espírito, um modo diferente de batalhar, muito mais profundo do que você sair na mão com uma pessoa. Por exemplo, vamos colocar um exemplo claro aqui. Às vezes a gente faz, né? Eu desculpa aqui, a gente faz algumas cagadas de às vezes estar meio nervoso e fala umas merda pra nossa esposa, né? A mulher já olha pra você assim e fala assim, puxa, a gente já fez, aqui agora, depois que eu volto atrás. Você fica com a sua vontade, aquele orgulho, né, de chegar pra pedir desculpa, às vezes você tem razão, às vezes você tá fora da razão, mas essa vontade de querer ali pedir desculpa, o orgulho, existe esse combate interior. Estou dando um exemplo do dia a dia, mas existem coisas muito maiores do que isso, que faz com que você possa ter esse combate interior. Portanto, então, acontece esse combate interior. Será que, então, esse Deus de verdade, ele quer a minha liberdade? Essa é a pergunta que os anjos maus, que liderados por Lúcifer, faz aos outros anjos. Esse Deus, ele não quer a nossa liberdade, ele é um tirano. Portanto, então, eu vou subir e vou tomar o lugar dele e vou governar isso aqui tudo como tem que ser. O que é o pecado original, se não aquela realidade de querer se colocar no lugar de Deus? Lúcifer, que é uma palavra, vamos colocar aqui, né, usada como... Usaram, na verdade, Jerônimo, ele usa a ideia da deidade Lucíferos, né? Ou o grande Eóforos do grego, que era um deus que representava o mundo, o planeta Vênus, que é o filho de Aurora, que anuncia o amanhecer, traz a luz. Tanto é que eu morei na Sardenha, na Itália, né? Eu morei 15 anos na Europa e 8 anos na Itália. Foi ali que fiz meus estudos e tudo mais, né? E um dia, rapaz, eu fui numa igreja lá em Cagliari, na Itália, na Sardenha, que é uma ilha que tem ali, participar de uma missa. Eu chego na igreja, a igreja aberta, tudo mais. Começo a ver umas imagens de um bispo, de um santo. São lutíferos. Falei, eita. Nossa. Onde eu tô aqui, velho? Não, são lutíferos, ou São Lúcifer. É um grande padre da igreja. Existe controvérsia a respeito dele, mas ele foi o que defendeu Atanásio no sínodo, no concílio de Nicéia. E por causa disso ele foi isolado na Sardenha. Por quê? Porque o nome Lúcifer significa o portador da luz. Então, nem sempre o nome Lúcifer ele foi dado a Satanás como era um nome que é dado a Satanás. Foi feito por Jerônimo. Porque, de fato, Lúcifer era o portador da luz. Você pode também portar a luz de Deus. Estrela da Manhã. A Estrela da Manhã é justamente o título dele. Né? Porque, de fato, entra nessa realidade aí do Eósforo, né? Desse filho de Aurora. E que depois a ideia de que ele traz essa luz, mas o próprio apóstolo Paulo ele fala sobre o inimigo, ele vai dizer para nós que o inimigo de Deus ele se manifesta em forma de anjo de luz. Então toda essa ideia de um demônio caricaturado, um sátiro, né, com um pé de bode, com um chifre, tudo isso daí é um folclore para poder demonstrar mais ou menos a ideia horripilante desse ser que caiu e que já não é mais
é o portador da luz, mas agora de trevas. Mas nesse sentido, então, ele lidera essa guerra. Essa guerra no pensamento. E nesse momento em que Deus permite que aconteça esse debate, Deus não interfere na liberdade desses anjos. E aí o que acontece é a beleza de tudo isso. A palavra em Apocalipse 12 vai dizer para nós que uma terça parte desses anjos, uma terça, então quer dizer que 2/3 ficou. É. E a beleza disso que eu descobri nesse primeiro livro que eu escrevi, O Segredo dos Anjos, é que eu começo dizendo assim, cara, a primeira coisa que eu pergunto, eu sempre me perguntava quando eu comecei a estudar, quando eu estava na igreja, quando eu comecei na igreja, é por que se dá tanto valor a essa realidade do mal, do demônio? Pode prestar atenção. Seja no mundo católico, no mundo protestante, muitas vezes é dado ao demônio uma potestade, uma autoridade que ele mesmo não tem. Se fala muitas vezes mais do capeta, do demônio, tem do igreja que fala mais do capeta do que ele. Mas isso aí dá dinheiro. É. E por que então nós temos essa mania de olhar sempre o negativo? Porque por causa do pecado original, nós temos uma realidade de sempre olhar demais para a crise do existencial de agora. Victor Frankl, ele tinha uma definição a respeito sobre crise. Ele dizia o seguinte, o que é uma crise? A crise, ela é um constante e intenso momento de viver intensamente o agora. Você está com um problema, você vive aquele problema, você não consegue transcender daquela situação, daquela visão que você está tendo. Então, você consegue superar esse problema a partir do momento em que você, no agora, tenha aquela virtude teologal que é a virtude da esperança, que alguma coisa vai mudar. O ser humano é um ser de esperança, daquele que espera. E a palavra esperança vem de espécie, que significa esparramar, alargar os seus horizontes. Mas na crise não, a gente não abre o nosso horizonte, a gente fica focado no problema. Então, ou você cresce nesse momento da crise, ou você fica ali e vive a vida inteira pautada nesse problema. Nesse momento, então, Deus permite aos anjos livremente, se querem, entrar na sua beatitude. E aqui, então, entra a realidade de conversão a Deus. Eles foram criados na graça natural, na verdade que Nosso Senhor dá a eles de, enquanto natureza, serem espíritos celestiais, mas livres, dotados de razão, com vontade, com a sua singularidade, com a sua pessoalidade. E por que Lúcifer foi esse cara que se levantou contra Deus e não foi um outro? Porque ele era o mais poderoso? Por que tinha no coração dele alguma coisa que gerou isso? Foi o fato justamente quando ele, o maior, que era a referência dos anjos, pensa, né? Lúcifer, a tradição católica fala que Lúcifer era um querubim, né? É. E também a própria palavra, Isaías 14, fala, usando essa palavra contra o rei Tiro, nós cristãos tiramos dessa palavra uma profecia, uma analogia a como foi a queda de Lúcifer. Mas, Deus aqui, ele por que Lúcifer cai? Lúcifer cai porque ele quer ser como Deus. Ele já esqueceu o seu papel de criatura e agora quer ser alguém que vai dominar sobre os outros. E nesse sentido, porque ele não concorda com algo por causa da criação dos homens? Ele não concorda por causa da encarnação do Verbo. Ah, é? Porque o Verbo, desde o princípio, Deus revela aos anjos. O Verbo, gente, quando eu falo Verbo aqui, eu estou falando da segunda pessoa da Trindade. Eu estou falando aqui de Jesus, que vai ser Jesus para nós na sua encarnação, o Yeshua. Mas ele não aceita o fato de Deus se encarnar, se tornar um de nós. Por que Deus não se faz anjo? Então essa ideia começa a pensar, mas por que ele vai elevar um ser menor do que eu a maior? Porque nós somos, de alguma forma, Deus se fez homem, não se fez anjo. Então os anjos são nossos irmãos? São. Mas existe em nós, por mais que sejamos o pior de todos os seres humanos, tem algo dentro de nós que traz essa realidade da presença de Deus. Então ele, por causa do mistério da encarnação do Verbo, ele lidera essa rebelião. Espero que você tenha aproveitado este vídeo e encontrado informações valiosas. Se gostou do conteúdo e deseja continuar recebendo atualizações sobre temas interessantes como esse, não se esqueça de se inscrever no canal baseado em fatos históricos. A sua inscrição é muito importante para nós e nos ajuda a criar mais conteúdo relevante para você. Deixe o seu like e compartilhe com os amigos.